Bom dia. Gente, olha só, a gente vai dar prosseguimento à matéria sobre equação do primeiro grau. Essa parte inicial é muita teoria, então é muito importante que vocês vejam, revejam, para que vocês possam entender os nomes diferentes que vocês não estão acostumados a falar. Então, às vezes aparece no exercício alguns nomes diferentes, e vocês às vezes são coisas simples, tá bom? Então, vamos lá. Vamos resolver agora a equação do primeiro grau com o primeiro membro negativo. Eu já expliquei que é primeiro membro. É tudo que tiver antes da igualdade. Então, ó, primeira coisa que você tem que fazer, eu botei dois exemplos aqui. Primeiro, você tem que olhar a expressão. Isso aqui é uma expressão, tem conta aí dentro. E olhar, é uma equação do primeiro grau? Então, vamos lembrar das três condições. Tem igualdade, tem letra e tem número. É uma equação. É do primeiro grau? Sim, porque o expoente é 1, então é do primeiro grau. Então, se é uma equação, eu posso resolver. Professora, resolver o quê? O que é resolver uma equação do primeiro grau? É achar o valor da letra, do valor desconhecido, ou variável, ou incógnita. Chega o nome que a gente quiser dar, tá bom? Então, mas aqui praticamente está resolvido. Só que eu não quero achar o valor de menos x, eu quero achar o valor só de x. Então, eu quero o primeiro membro, quer dizer, o que está tudo antes da igualdade nunca pode estar negativo. Ele sempre tem que estar positivo. Mas caso ele apareça negativo, a gente tem que tirar aquele sinal de menos ali. Como que a gente tira? Multiplicando, ó, sinal de vezes, toda a equação por menos 1. Por que eu vou multiplicar por menos 1? Porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Ele nunca vai alterar nenhum número. Ó, se eu multiplicar 1 vezes 14 é 14. 1 vezes x é x. Ele não vai alterar valor de nenhum número. Eu não posso modificar número na equação. E o menos, ele vai só inverter o sinal. Então, presta atenção. Eu vou multiplicar isso tudo por menos 1. Vai ficar igualzinho, só vou trocar o sinal. Repito a igualdade. Eu vou multiplicar tudo isso aqui por menos 1. Vai ficar igualzinho, só vou inverter o sinal. Pronto. O propósito do menos 1 é justamente isso. Trocar o sinal do primeiro membro. Agora sim, ó, eu não tenho mais conta nenhuma para fazer. Achei o valor de x que eu queria. Eu chamo esse valor de x de raiz ou solução da equação. Então, se eu perguntar qual a raiz dessa equação aqui? Menos 14. Qual a solução? Menos 14. Tá bom? Vou dar outro exemplo aqui. Eu tenho uma equação aqui, uma equação? Sim, é uma equação porque eu tenho sinal de igualdade, letras e números. Só que aqui não está arrumada a minha equação, porque eu sei que a letra tem que estar isolada, quer dizer, sozinha, antes da igualdade. E ela está depois da igualdade. Então, eu vou trocar ela de lado. Eu vou pegar esse x e eu vou botar para o outro lado. Ó. Quando eu troco de lado, eu troco, inverto o sinal. Ó, aqui tem um sinalzinho aqui que não parece, que é mais. Então, se eu troquei ela de lado, eu inverti o sinal. Então, deixei ela sozinha, separada, isolada. Primeira coisa, arrumar a equação. Esse 50, um número, tem que estar dentro, depois da igualdade. Esse aqui já está, então só vou repetir ele aqui, ó. Esse menos 7, que é um número, ele tem que estar depois da igualdade. Ele não está, ele vai trocar de lado também. Quando eu troco ele de lado, eu inverto o sinal dele, troco o sinal dele. Se era menos 7, ele vai para mais 7. Então, agora que eu posso resolver essa continha aqui, ó. Menos x igual a 57. Bem, quando eu falo resolver a equação, é porque eu quero achar o valor da letra, do x, e não do menos x. Eu quero só do x. Quando o primeiro membro é negativo, eu vou multiplicar a equação por menos 1 apenas para tornar, com o propósito de tornar o primeiro membro negativo. Então, se aqui é menos, com essa multiplicação fica mais. Se aqui é mais, com a multiplicação ficar
menos. Tá aí como a gente resolve uma equação do primeiro grau com o primeiro membro negativo. Bem, vou apagar aqui e vou explicar bastante teoria. Quem não entender, volta o vídeo várias vezes para poder entender que a professora está explicando bem devagarzinho. Então, agora a gente vai aprender a resolver equação do primeiro grau. Eu estou dando vários modelos diferentes, tá, gente? Para vocês poderem saber como que vocês vão resolver. Juntando termos semelhantes. Vamos aí, o que é isso? Juntando termos semelhantes. Vou explicar de novo o que é termo, o que é semelhante, tudo isso. E eu vou dar um exemplo aqui. 6x menos 3 igual 2x mais 21. Não vou resolver isso aqui primeiro, porque primeiro eu vou explicar o que é termo semelhante. Bem, termo. Eu já falei que numa equação, vou dar um exemplo de equação aqui, ó. Que eu dei na aula passada. X mais 10 igual a 18. Eu falei que tudo que tiver antes da igualdade a gente chama de primeiro membro. Tudo que tiver depois da igualdade a gente chama de segundo membro. E cada membro tem termos que separado pelo sinal de adição ou subtração. Então, ó, esse primeiro membro aqui, ó, tem esse primeiro termo. E esse aqui, segundo termo algébrico. Esse segundo membro aqui só tem um termo, só tem esse aqui, porque não tem mais sinal aqui, ó, de adição e subtração. Os termos, vou falar de novo, são separados pelo sinal de adição ou subtração. Então, vou dar um exemplo aqui. Vamos olhar aqui. Então, 6x, esse aqui é o primeiro membro da equação. Tudo que estiver antes da equação, a gente chama de primeiro membro. Esse aqui, 6x, é o primeiro termo desse primeiro membro aqui. E o menos 3 é o segundo termo. Vou deixar aqui, eu não quero falar do menos 3, quero falar do 6x. Primeiro termo. Então, o que é termo? Já sei que termo são as partes da equação. Ele é formado de um número e uma letra. Esse número aqui a gente chama de coeficiente. E essa letra a gente chama de parte literal. Então, termos, vou falar de novo, são as partes de uma expressão, de uma equação, separados pelo sinal de subtração ou adição. Então, tá. O que são termos semelhantes? Presta atenção aqui. Aqui, ó, tem um termo, o outro termo aqui, tem mais um termo aqui, tem mais um termo aqui. Aqui é um número, ó, número com letra e número com letra. Olha aqui as letras aqui, ó. Não são iguais? São. Então, significa que esses dois termos são semelhantes. Para dois termos serem semelhantes, presta atenção, eles têm que ter a mesma letra, que a gente chama de incógnita, variável ou valor desconhecido, e mesmo expoente. Se o expoente, ó, aqui o expoente é 1 e aqui é 1. Agora, vou dar um exemplo. E se o expoente for diferente, professora? 6x
e 2x ao quadrado. Eles são termos semelhantes? Não, apesar de terem a mesma letra, o expoente aqui é 1 e aqui é 2, então eles não são termos semelhantes. Se não são termos semelhantes, eles não podem se juntar. Eu já posso juntar termos semelhantes. Como? Como juntar, professora? Eu posso fazer qualquer operação de mais ou menos. Só de mais e menos. Multiplicação e divisão não entra nessa regra aqui. Então, ó, 6x mais 2x. Eu juntaria esses dois números, 6 mais 2, 8, e repetiria a letra. A gente vai treinar isso aqui, tá, gente? Eu vou mandar exercício para vocês. Então, como que a gente junta termos semelhantes? Termos através da adição e subtração. Vou fazer uma subtração aqui. 6x menos 2x. Ó, primeira coisa, são dois termos, porque são separados pelo sinal de subtração. Não é uma equação, porque para ser equação tem que ter sinal de igualdade, tem que ter termos aqui dentro. Não tem. Tem aqui, ó, e não tem mais nada aqui na frente, então não é uma equação. O que eu faço aqui? Eu vou juntar esses dois termos. Como que eu junto esses dois termos? Primeiro olhando se as letras são iguais, com o mesmo expoente. Sim, letras iguais com o mesmo expoente. Então, eu vou fazer a continha. 6 menos 2, 4. E repito a letra. Tá. Aprendemos aí a juntar termos semelhantes. Eu vou passar um exercício, folha, para treinar isso aí, tá? Para treinar termos semelhantes. Estou até anotando aqui. Agora vamos aprender como resolver uma equação com termos semelhantes. Presta atenção. Primeira coisa que eu falei. Primeiro é olhar se é uma equação do primeiro grau. É uma equação do primeiro grau? Eu tenho igualdade. Vou apagar tudo aqui, tá, gente? Apagar para a gente poder 6x menos 3, 2x. É uma equação do primeiro grau, porque eu tenho sinal de igualdade, letra e números. Só que antes da igualdade tem termos e depois também tem, tá bom? Então tem que ter letras. Normalmente tem que ter depois da igualdade algum termo, tá? Pode ser só letra, pode ser só número, mas tem que ter. Então a primeira coisa que eu vou fazer, que a gente vai fazer, é arrumar a equação. O que é arrumar? É deixar antes da igualdade, no primeiro membro, só as letras. Eu falei isolar o x, mas o x aqui está com 6 e o x aqui está com 2, então a gente carrega junto, ó. Esse aqui já está no primeiro membro, vou deixar aqui no primeiro membro, 6x. Ele já está aí. Esse 2x tem uma letra aqui no segundo membro, não pode. Aqui, depois da igualdade, é só número, então eu vou passar ele para o outro lado. Se eu passo ele para o outro lado, eu sei que o sinal positivo, eu tenho que inverter o sinal dele, trocar para 2x igual. Depois da igualdade, eu arrumo a equação só colocando número. Já tem um aqui, ó, 21. Vou repetir. Sem mexer no sinal dele. Eu só mexo no sinal quando eu troco ele de lado. Esse menos 3 aqui, ó, porque o sinal do 3 é menos 3. Ele está antes da igualdade, ele tem que estar depois. Números é depois da igualdade. Então, eu vou trocar ele de lado, eu tenho que inverter o sinal dele, trocar o sinal dele. Mais 13. Tá. Arrumei a equação, isolei o x. Só que tem dois termos, ó. Termos são separados pelo sinal de menos. Aqui também tem dois. Só que aqui eu já posso fazer continha, ó. Já sei que aqui vai dar 24. E aqui, ó, eu posso juntar? Para juntar, a gente tem que perceber se os termos são semelhantes. O que são termos semelhantes? Eles têm que ter a mesma letra e mesmos expoentes. Aqui eu tenho mesma letra e mesmos expoentes.
Então, eu faço 6 menos 2. Eu só pego os números e faço a conta, dá 4. E repito a letra. Olha aí, cheguei ao 4x. Mais fácil de resolver uma equação. Eu já sei que quando eu tenho um número junto com uma letra, está ocorrendo uma multiplicação ali. Então, eu não quero achar o valor de 4x, eu quero achar o valor de x. Eu tenho que tirar aquele 4 dali. Então, eu deixo o x sozinho, repito 24 e o 4 eu vou passar para o outro lado. Se ele está multiplicando, eu vou inverter a operação dele, vou passar para ele outro lado dividindo. Então, agora sim, ó, o x está sozinho. 24 dividido por 4, 6. Resolvi minha equação do primeiro grau. Achei a raiz da equação ou solução da equação. Vamos parar o exercício aí. O exercício na aula aí para vocês treinarem. Tem bastante coisa para treinar para poder a gente prosseguir na próxima aula, tá? Um abraço e bons estudos.